E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador do canal 6x1 e patrocinador master do Cruzeiro. A Betfair está com uma oferta nesse momento para novos clientes de até R$200 em apostas grátis. Basta entrar pelo link da descrição. Então, se você gosta desse universo das apostas esportivas e utiliza outra casa, outro site, eu te indicaria migrar para a Betfair, que é a única casa de apostas que efetivamente investe no Cruzeiro. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, viu, galera? É dinheiro de verdade, vai na manha para se divertir. Segundo o diário AS da Espanha, o atacante Vitor Roque será jogador do Barcelona. Os catalães teriam acertado a compra dele junto ao Atlético Paranaense por 40 milhões de euros. Pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, o Cruzeiro receberia pouco mais de 2 milhões de reais. Certamente você viu essa notícia em outros lugares, né? É um assunto quente desde ontem, mas tem diversos pontos pra gente analisar. Primeiro deles, o Diário AS está longe de ser uma fonte confiável, é um pessoal que inventa bastante. A imprensa espanhola, em geral, ela é bem ruim, tá? Mas bem ruim mesmo. Faz-se muito pouco jornalismo e muita assessoria, muita relação pública de clube. O Atlético Paranaense, por sua vez, não apenas negou que já tenha vendido o Vitor Roque, como negou, inclusive, que tenha qualquer proposta oficial por ele, tá? Então essa informação do Diário AS, nesse momento a gente pode tratar como um boato. Por quê? Porque o Barcelona não falou oficialmente sobre a contratação e o Atlético Paranaense negou até que tenha proposta. Outro aspecto importante, o Barcelona está todo encalacrado nas questões do fair play financeiro, né? Porque tem o fair play financeiro da Europa, da UEFA, e tem também o de La Liga, o do Campeonato Espanhol, e esse inclusive é o que pega mais no Barcelona. Por isso que o Messi, por exemplo, não pôde voltar, porque para contratar um jogador, vários atletas do Barcelona têm que ser desligados, né? Eles precisam baixar também a questão da folha salarial. Sabe o fair play que não existe aqui no futebol brasileiro e que é positivo para qualquer liga? Lá na Europa, quando querem, eles respeitam. Então não é tão simples assim para o Barcelona fazer uma contratação de 40 milhões de euros, não apenas pelo valor gasto, mas pela questão salarial, tá? Eles precisam depois ter condição de inscrever o jogador no campeonato. Enfim, gente, é um processo bem complicado. Lá na Liga Espanhola, especialmente, eles têm sido mais rígidos com relação a isso nos últimos anos e o Barcelona tem problema com isso todo ano. Não é simples assim, não é só pagar e levar. Por fim, a parte que nos cabe, né, em relação ao Cruzeiro. Segue aquela ação do Cruzeiro na CNRD, Câmara Nacional de Resolução e Disputas, tentando receber um valor maior pela negociação do Vitor Roque. Quando o Atlético Paranaense veio contratar o jogador, pagando a multa lá de 24 milhões de reais, o Cruzeiro protocolou na Federação Mineira, como manda a Lei Pelé, uma proposta de renovação de contrato do Vitor Roque com um salário mais alto, que o jogador e os seus representantes ignoraram, recusaram e foram para o Atlético Paranaense. Ele foi, mas segue correndo essa ação. O Cruzeiro parece ter muita segurança que está certo na história e receberia um valor na casa de 56 milhões de reais. O que de certa forma minimizaria o prejuízo do Cruzeiro, porque o Vitor Roque é um jogador espetacular e o melhor cenário possível é que o Cruzeiro tivesse mantido ele aqui no clube, jogando, que certamente nós não estaríamos reclamando tanto dos centroavantes do Cruzeiro como tem acontecido. O Vitor Roque é um jogador de exceção, acho que vai para a Europa e vai arregaçar, independente do clube que ele defenda. E existe uma guerra de narrativas nessa negociação do Vitor Roque para o Atlético Paranaense que eu sinceramente acho impossível cravar quem é que está falando a verdade, tá? Porque primeiro, o Cruzeiro sempre falou, de certa forma, tratando como vilão o André Cury, o empresário do atleta, que não queria renovar, não queria estender o contrato dele. E o André Cury, quando deu entrevista para o Bola da Vez, ele de certa forma confirmou parte dessa história, que ele falou que queria aumentar o salário do Vitor Roque, mas não queria estender o prazo, o que ele poderia tirar o jogador do Cruzeiro daqui a um ano e meio de graça, sem o Cruzeiro receber nenhum centavo. O que o Cruzeiro queria era aumentar o salário e também estender o contrato do Vitor Roque, o que era a situação mais lógica para resguardar o Cruzeiro, né? Para que a gente não perdesse
vendesse o atleta no futuro. Então assim, o Cruzeiro errou em algum momento? Claro que sim. Seja na gestão do Sérgio quando colocaram um salário muito baixo, seja na gestão da SAF quando deram sequência para o Vitor Roque sem o clube estar seguro com relação ao jogador. Acho que o Cruzeiro errou, no final das contas o empresário quis tirar ele do Cruzeiro até por não ter boa relação com o clube. O Vitor Roque também, se tivesse, né, digamos assim, a vontade de fato de permanecer no Cruzeiro, alguma gratidão pelo clube, também poderia ter batido o pé para ficar no Cruzeiro, mas nada disso aconteceu, ele foi embora, então agora é tentar receber o máximo de dinheiro possível para minimizar o prejuízo. Quando é que a CNRD vai decidir se o Cruzeiro tá certo ou tá errado? Ninguém tem a menor ideia. A justiça brasileira é tipo fralda de criança, a qualquer momento pode aparecer uma surpresinha, então, não dá pra gente cravar nada, não dá pra saber quando é que teremos um resultado nessa história. O Cruzeiro parece muito seguro de que vai receber um caraminguá a mais, e eu torço muito por isso, né? Porque se a gente recebe aí, sei lá, mais uns 10, 20 milhões, 30, enfim, que seja um valor a mais aí, ainda que nesses 56 milhões tenha que se descontar uma parte pro América, uma parte pro jogador, mas o que pingar mais de dinheiro pra gente tá valendo, tá ótimo, que venha, né? Já perdemos o jogador mesmo. Outro craque que tá sendo negociado é o meia Claudinho, hein? Zoeirinha à parte, o jogador estava treinando em separado na Toca da Raposa e vai defender o Pouso Alegre, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Essa informação foi trazida pelo Super Esportes. Pode não parecer, mas o Claudinho tá com 22 anos, tá? E desde que ele deixou o Cruzeiro ali no final de 2021, que foi a última vez que ele foi utilizado, na época o Vanderlei Luxemburgo era o técnico, ele passou por 3 empréstimos, Mirassol, Santo André e Chapecoense, não conseguiu ter nenhum destaque nesses clubes, inclusive não fez nenhum golzinho sequer. E assim, eu acho que o Claudinho precisa de uma orientação, de uma ajuda, de alguém para falar para ele que se ele quer virar alguma coisa na vida, na carreira como jogador, ele tem que ter um porte físico de jogador. Porque durante um breve período com o Luxemburgo, que o Claudinho deu uma focada, deu uma emagrecida, né? Ele conseguiu até fazer alguns bons jogos, ajudou o Cruzeiro, lembro que fez gol, deu assistência, não foi nada espetacular, nada para justificar os 3 milhões que o Cruzeiro pagou e muito menos a suposta proposta de 15 milhões que o Sérgio Santos Rodrigues recusou por ele, tá? Então assim, nada nesse nível, mas o Claudinho conseguiu em algum momento ser útil para o time do Cruzeiro dentro daquele contexto de Série B. Agora vai ter essa chance no Pouso Alegre, que é um time que parece ser bem organizado, que vai disputar a Série C, e eu torço para que o Claudinho se foque na carreira de jogador de futebol, consiga ajudar o time, ter algum brilhareco aí, para que ele se recoloque no mercado, sabe? Que seja para o Cruzeiro achar uma negociação no futuro, não por 3, não por 15 milhões, mas enfim, né? É outro caso que a gente precisa entubar o prejuízo e tentar tirar alguma coisa disso, porque o Claudinho realmente é uma grande decepção até aqui. A respeito do volante Henrique, todo dia sai uma nova decisão na Justiça do Trabalho. A mais recente é que o Cruzeiro tem 48 horas para reintegrar o atleta sob multa de R$10 mil por dia em caso de descumprimento. Aí eu vou ter que recorrer a um ditado popular, né? O que é um peido para quem tá cagado? Nosso querido Henrique, né, volante que jogou muitos anos aí no Cruzeiro, tem uma ação na justiça contra o clube num valor superior a R$10 milhões. O que é uma multa de 10 mil, né, meu camarada? Pera aí. A defesa do Cruzeiro já até argumentou lá no processo que inclusive o Henrique foi inserido no plano de saúde dos funcionários do clube, né, mas segue com aquela alegação. Não tem como eu reintegrar o Henrique, sendo que ele nunca esteve integrado. O Henrique nunca foi atleta da SAF do Cruzeiro, ele era jogador do Cruzeiro Associação, não tem como eu reintegrar o que nunca esteve aqui. E aí segue aquele papo, se o Henrique vai ser integrado ao Cruzeiro Associação para depois passar para a SAF, é um rolo do caralho. Na prática, o Henrique vai voltar a jogar pelo Cruzeiro? Não vai, tá? Ainda que a justiça determine que ele seja reintegrado, que ele tenha um contrato registrado na SAF, ele não vai jogar pelo Cruzeiro, ele vai no máximo treinar em separado, como estava acontecendo com o Claudinho, como acontece com diversos outros jogadores, porque a utilização do atleta no elenco profissional não é a justiça que define, né? É o treinador, é a diretoria de futebol. E se o Henrique lá em 2019 já não mostrava condição de ajudar o Cruzeiro, em 2020 piorou, quando foi pro Fluminense também jogou muito mal, não é agora em 2023, depois de anos parado e já se aproximando aí da casa dos 40 anos, que ele vai conseguir ajudar e que ele vai ser utilizado.
tá? É tudo uma questão de disputa judicial mesmo para que o Henrique consiga o máximo de dinheiro possível, né? Tentando também uma compensação a mais pelo Cruzeiro não ter renovado o contrato dele no final de 2021 e o Cruzeiro, por sua vez, tenta uma negociação para pagar o menor valor possível. Cada um defende seu lado, mas a trajetória do Henrique como jogador do Cruzeiro parece que já foi encerrada. O Henrique vai jogar em outro clube? Não sei, isso aí dependeria dele, é ele que tem que falar sobre isso, mas no Cruzeiro eu acho que a gente pode cravar que o Henrique não joga mais. E o Globo Esporte fez uma matéria dizendo que o zagueiro Paulo, que foi liberado no meio do ano passado para o Santa Clara de Portugal, não atingiu a meta estabelecida de 8 jogos na primeira divisão portuguesa, o que renderia ao Cruzeiro 1,5 milhão de euros, aproximadamente 8 milhões de reais. O problema dessa matéria é que tem aí um erro de informação, tá? Primeiramente, o Paulo jogou sim 8 partidas no Campeonato Português. Foram exatamente 8 jogos, 5 como titular, em 3 oportunidades ele veio do banco e entrou no segundo tempo. Mas segundo a informação que foi dada ano passado pelo Samuel Venâncio, pelo pessoal do Deus Medibre também, é que a cláusula que o Paulo precisaria alcançar para o Cruzeiro receber esse 1,5 milhão de euros não seriam 8 jogos no Campeonato Português, seriam 15 jogos. E isso definitivamente ele não alcançou, por isso que o Cruzeiro não recebe nada nesse momento pelo atleta. Tem um detalhe nessa história que não está claro, e eu acho que seria importante o Cruzeiro, o agente do jogador, qualquer um se posicionar, é se a cláusula valia especificamente para essa temporada ou se ela vai ser somada para o futuro. Vou dar um exemplo aqui. O Santa Clara, time que o Paulo foi jogar, acabou sendo rebaixado para a segunda divisão portuguesa. Vamos supor que o time caia, jogue a segunda divisão, imagino que a cláusula não vai contar partidas da segunda divisão, mas vamos supor que eles voltem para a primeira divisão na próxima temporada europeia. O Paulo jogando mais 7 partidas, batendo 15 jogos na primeira divisão, o Cruzeiro recebe esse dinheiro no futuro ou não? E é bem comum acontecer esse tipo de negociação, especialmente no futebol europeu, que você coloca cláusulas por números de partidas, né? Tipo assim, quando o cara atingir 10 partidas, o clube que vendeu o jogador recebe tanto, 20 partidas, 40, 50. E vou até citar um jogador aqui, o Richarlison, que saiu do Everton pro Tottenham. Ele tem uma cláusula nesse sentido no contrato dele. A cada 10 jogos que ele joga pelo Tottenham na Premier League, o Everton recebe um caraminguá. Eu tô citando esse caso por ser um jogador conhecido de todo mundo, né? O cara foi o camisa 9 da seleção brasileira na última Copa e por ser um clube que eu acompanho bastante, que é o Tottenham. Teve situação com o Dele Alli também, que foi vendido do Tottenham pro Everton e tinha uma cláusula no mesmo sentido, tanto que o Everton não bota o Dele Alli para jogar para não precisar pagar. Mas no frigir dos ovos, essa saída do Paulo do Cruzeiro é mais uma negociação que o Cruzeiro fez, abrindo mão de um jogador sem receber nenhuma contrapartida financeira no momento e acreditando que no futuro o jogador pode se valorizar e render alguma coisa, porque o Cruzeiro segue com um percentual dos direitos econômicos do Paulo, do Adriano também, né, que estava no Cruzeiro, foi pro mesmo clube. Esses caras podem render um dinheiro pro Cruzeiro no futuro, mas eu nunca vou aceitar legal esse expediente que o Cruzeiro adotou nos últimos anos de doar jogador pros outros para manter percentual, acreditando que talvez um dia o cara se valorize e gere dinheiro pra gente. Especialmente quando eram jogadores úteis no elenco que poderiam ter sido utilizados. O Paulo, o Adriano, o Matheus Pereira, teve muita gente que o Cruzeiro fez isso, recentemente o Denis, goleiro também. E falando em zagueiro, o único nome que a gente sabe que o Cruzeiro tem interesse e virou uma especulação recorrente é do Zé Ivaldo, lá do Atlético Paranaense. O contrato dele termina no final do ano, o Zé não deve renovar, mas já fez 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Então se o Zé Ivaldo jogar mais uma partida pelo Atlético Paranaense na Série A, a gente pode descartar totalmente a vinda dele para o Cruzeiro nessa temporada 2023, porque atingiu 7 jogos na Série A, não pode jogar por outro clube. E aí entraria na possibilidade de se propor um pré-contrato para o Zé Ivaldo. A partir de julho ele pode assinar por qualquer clube do planeta Terra, mas aí ele só se apresentaria ao novo clube em janeiro de 2024. Eu gosto do Zé Ivaldo, acho que ele é um bom zagueiro, é um cara acostumado a jogar em Série A de Campeonato Brasileiro. O que me incomoda é o Cruzeiro parecer que só enxerga
enxerga o Zé Ivaldo como zagueiro, sabe? Toda hora parece a mesma especulação. O Cruzeiro já tentou trazer o Zé Ivaldo algumas vezes nessa temporada, o Atlético Paranaense faz jogo duro, e acho que seria uma boa contratação. O Zé Ivaldo é um zagueiro destro, né, que joga ali pelo lado direito, mas já jogou como lateral direito. Ano passado, quando o Cruzeiro jogava com 3 zagueiros, em algumas oportunidades o Zé jogava como zagueiro pela esquerda também, mas acho que a maioria se lembra do Zé Ivaldo como um bom zagueiro, ajudou muito o Cruzeiro no acesso no ano passado, mas não é que o Zé Ivaldo seja um zagueiro do mais alto nível, um jogador espetacular também. Ele dá umas falhas, né? Às vezes tenta sair jogando, tem um pouco de confiança demais, toma muito cartão amarelo. Enfim, gente, todo jogador tem prós e contras. No próximo dia 3 de julho, que vai abrir a janela de transferências, né? Que aí efetivamente essas negociações devem começar a acontecer, mas tem me surpreendido até positivamente o fato da gente não ter muitos nomes surgindo aí no radar do Cruzeiro. Fala-se muito que o clube vai buscar, tem gente falando até que virão 5 jogadores para o Cruzeiro nessa janela agora de meio do ano. Eu espero que sejam jogadores tecnicamente que vão acrescentar, né, que vão melhorar o time, porque trazer jogador por trazer para compor elenco, eu prefiro que se olhe mais para a categoria de base, coisa que o Pepa não tem feito muito até agora. E falando no Pepa, só para fazer um convite para vocês, eu fiz um vídeo ontem sobre uma análise desse início de trabalho do Pepa, questão dos resultados jogo a jogo, o desempenho de cada jogador, e tem muito pouco view naquele vídeo. E o vídeo ficou muito bom, não é porque eu fiz não, mas ficou da hora. Então se você não assistiu, faz o favor de dar essa moral pra nós aí. A thumbnail do vídeo é um Pepa Buarque, um Pepa feliz, um Pepa triste. Assiste lá, ficou da hora o vídeo, uma análise bem detalhada que eu pelo menos não vi nenhum outro canal, nenhuma outra pessoa fazendo, nem na imprensa tradicional, nem no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar a vida de vocês, tá bom? Dá essa moral pra nós aí fazendo favor e deixa o like nesse vídeo aqui também, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, comenta aí suas opiniões, esses rituais de sempre. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!